Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você com o programa Cristo no Lar, nas ondas da Café FM 98.9, onde mais esse dia Deus nos cede a graça, né? No final de manhã, quase início de tarde, de estarmos mais uma vez nessa oportunidade de chegar até você, até seu lar, sua família, você que está no seu veículo, você que passa aqui pelo nosso município, você de paróquia, cidades circunvizinhas, você internauta, enfim, todos que estão conosco sintonizados, né? Você também através do YouTube, que a graça de Deus, o amor de Deus, nos conceda sempre aquilo que é necessário e preciso. Vivemos um dia ontem tão bonito, né? Celebrando aí o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, e celebramos agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? De termos esse sinal que nos aponta para o novo vinho, para a proposta salvífica que Jesus traz e que só a mãe, naquela festa toda, entendeu, compreendeu e percebeu o momento da necessidade das pessoas humanas e o momento de apresentar Jesus como o vinho novo, aquele que vem para salvar, vem para libertar a todos aqueles que creem, que buscam, e o fez porque é plano de Deus, é projeto de Deus. E como é projeto de Deus, então devemos crer, buscar, louvar, bendizer e por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que nós celebramos ontem com as nossas comunidades, né? Então, nosso abraço é a todas as comunidades que celebraram o seu padroeiro, comunidade Santa Cruz, comunidade de Moeiro, Pé da Menina, Nataca, tivemos ao meio-dia aqui na comunidade Matriz, São Domingos, 17 horas, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, às 17 horas, e também lá em Caiana, às 19. Que a Mãe de Deus continue, né, abençoando a todos nós nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, para que assim sejamos, como Maria, fiéis aos ensinamentos, às práticas de Jesus. Nosso abraço a você que está aniversariando hoje, que o Deus da vida abençoe. Amanhã aí, né, pediu para lembrar aqui, a Manuela, o aniversário dela, então nosso abraço para a Manuela, que vai celebrar o dom da sua vida. E a todos vocês, nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Vamos além, fronteiras em missão, numa resposta de amor e de gratidão, conjugando humildes o verbo amar, resplandecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Cristo, tu és a eterna juventude de uma igreja em saída, sempre em missão. És o caminhante ao cair da noite, que faz arder de amor nosso coração.
corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Assim como os discípulos narraram naquela mesa de Emaús, naquela refeição. Somos pão que parte se reparte. A Eucaristia é fonte da nossa missão. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Somos uma igreja sinodal, onde o protagonista é o teu Espírito. E neste sonho livre e continental, é impossível vivermos sem ti, ó Cristo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Muito bem, essa belíssima mensagem musical do mês missionários, né? Da igreja local para os confins do mundo. É a proposta desse mês missionário. E o tema da campanha desse ano, né? Com a inspiração bíblica dos discípulos de Emaús, né? Que também foi a inspiração bíblica que nós celebramos o mês vocacional. Porque, de fato, a missão ela é dinâmica, é um processo dinâmico que vai acontecendo. Ela não pode ficar estática, parada, né? É um processo em movimento. E esse ano, com essa proposta, né, da igreja local aos confins do mundo. E é interessante que daquilo que nós vivemos, da realidade que nós vivemos, para chegar à humanidade inteira, chegar ao mundo inteiro. E hoje, com os meios que nós temos, por exemplo, dentre eles a internet, tem essa possibilidade, né? O que celebramos aqui, as experiências que nós fazemos de Deus, nessa experiência aqui, na comunidade local, chega a tantos lugares, né? Chega aí aos confins da terra, porque hoje é essa condição, essa possibilidade que nós temos de comunicar da experiência que nós fazemos para o mundo, para que o mundo conheça, para que o mundo saiba. Então, meu irmão, minha irmã, da igreja local aos confins do mundo, esse chamado, esse grande convite, chamados à missão. E a igreja celebra justamente nesse mês, né? E nesse ano, a campanha que guia as reflexões durante esse período tem como o ID, que é tão importante, né? Ide anunciai, ide testemunhai, ide proclamai a todas as criaturas, porque é até uma ordem de Jesus, né? Para que chegue, leve a palavra de Deus a todas as criaturas. Mas esse ide, a igreja esse ano refletindo, a partir daqui, a partir do local, da experiência que nós fazemos, da comunhão que nós somos capazes de gerar e formar com Deus, para que essa realidade ela seja ilimitada, né? Ela possa chegar aonde se faz necessário, aonde se faz preciso para esse anúncio do amor, do testemunho do reino de Deus. Então, o mês de outubro é tradicionalmente celebrado pela nossa igreja como este mês missionário. Não que
né, os outros meses do ano, os outros 11 meses, né? Ah, não vamos falar de missão, passou, celebrou. Não. Isso se de fato a pessoa fica só centrada nesse momento. Mas se abre a perspectiva para a missão que é mundial, né, que é para o mundo inteiro, nós então compreenderemos que é necessário, nesse ide e dessa realidade que nós vivemos, a gente comunicar. E sempre, 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 porque estamos sempre intensificando as iniciativas de animação, de oração, da animação bíblica, após, em prol, melhor dizendo, né, da missão de todo mundo. Porque é a missão de todos nós, né? A missão é de todos nós. E a igreja, onde ela está, ela é a igreja de Cristo, que é testemunha fiel da missão. Por isso que na igreja, nesse mês dedicado às missões, né, e mais este ano, nesse mês missionário, com o tema que nós já falamos aqui, e o lema escolhido foi pelo Papa Francisco, né? Corações ardentes e pés a caminho. Porque de fato é preciso, é necessário que os nossos corações possam estar convencidos daquilo que nós dizemos ser e dizemos acreditar. Porque é só um coração convencido que se abre à experiência da missão, do anúncio da ordem de Jesus. Ir, né? Ide para anunciar, ide para testemunhar. E de fato, porque até mesmo porque a igreja não é um clube social, né? Que a gente se encontra ali uma vez por semana, outros, né, até mais. Não, é o lugar aonde nós somos formados, onde nós nos formamos, nos alimentamos para uma missão específica, para levar e para testemunhar o Evangelho. Porque Jesus e o Evangelho, para as celebrações, né, repito, não só deste mês, naquilo que é muito próprio, as canções, como ouvimos essa mensagem musical agora, um texto que nos aproxima mais, que nos leva a refletir mais, é rezar a identidade da igreja. E rezando a identidade da igreja, a missão que a ela foi dada e confiada. Porque a igreja existe para ser missionária. Usando os símbolos que nos ajudam muito, né, a rezar, para que a gente saiba, a partir disso, né, utilizando esses mesmos símbolos, nós possamos nos remeter a essa missão, a essa compreensão. Então, a igreja que existe para ser missionária, ela vai dinamizando, fazendo a experiência dessa proposta do reino de Deus no meio de nós. Porque a igreja, ela é serva do reino de Deus. O reino de Deus está acima da igreja. E a igreja é a discípula, vamos assim dizer, fiel a seu Senhor, ao seu fundador, para que ela possa testemunhar e levar sempre a palavra de Deus, testemunhando a vida, a graça, a presença, o amor de Deus no meio de nós. Por isso nós nos reunimos como comunidade e como comunidade nós vamos dando uma resposta, né? Uma resposta convicta. Por isso é muito importante admoestar, ou seja, atentar, lembrar as pessoas sobre as consequências dessa missão. E ontem a liturgia justamente falava sobre um pouco, né, sobre a questão, podemos dizer também aplicar a questão missionária, né, quando o rei perguntava à rainha Esther, e o que queres? O que posso fazer por você, né? O que tu queres? Na dinâmica missionária, na vida missionária e na vida da comunidade, é assim também. O que de fato nós queremos? Quando vamos à comunidade, quando nos alimentamos da palavra, alimentamos da Eucaristia, o que mais nós queremos? Porque a comunhão com a palavra, a comunhão eucarística, ou seja, é para a missão, é para a vida, é para a dinâmica do reino, na entrega desse reino que deve ajudar-nos, a cada um, a sermos testemunhas, e olha, testemunhas qualificadas. Não mais ou menos, não quando interessa, não quando só deseja, quando eu penso em querer, ou quando eu tenho a necessidade. Não. Nossa missão, como cristãos batizados, é preciso que nós estejamos muito atentos, muito atentos àquilo que a palavra de Deus, o reino de Deus exige a cada um de nós. Porque o que é ser missionário na igreja? É aquela pessoa que está incumbida de realizar a missão. Pessoa que prega uma religião com o intuito de converter a sua fé. Ou seja, de manifestar pelo testemunho aquilo que nós gostamos, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos. Então essa missão não fala de proselitismo,
Falar mal dos outros, falar mal da religião do outro para querer ter adepto. Não, isso não é religião, isso não é cristão, isso não é missão. Não, isso é proselitismo que passa pelas veias da ignorância, né? De às vezes nem entender o que se diz, o que se fala, mas quer estar convencido. O que nós temos que fazer é o seguimento a Jesus. Se a gente prega o seguimento a Jesus, a gente tem essa compreensão do seguimento a Jesus, então nós formamos missionários. Porque o missionário é aquele que anuncia o Evangelho, fazendo suas as palavras e o testemunho de Jesus Cristo. Mas é também aquele mesmo que, sem um anúncio explícito, vai encarnar na sua vida e vive cada palavra das palavras de Jesus, transformando em gestos concretos, transformando em gestos de solidariedade. E essa solidariedade, esses gestos que vão acontecendo na vida de fé de uma comunidade. Uma comunidade que se reúne, numa comunidade que procura viver o testemunho do seu Senhor na vida diretamente colocada como prática da experiência da fé que nós podemos viver. Então, como diz o Salmo 22, minha missão é seguir o bom pastor, né? A missão é o seguimento a Jesus, da qual nós somos chamados, como foi assim fiel o seguimento à mãe de Jesus, que o seguiu até a cruz. Quando todos fugiram, abandonaram, lá estava na fidelidade para que a missão pudesse ser continuada. A todos vocês, vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Eu já recebi tua graça, Senhor, no dia em que fui batizado. Fui ungido e depois enviado para ser missionário no meio do povo. Eu já recebi tua luz e por isso eu vejo mais claro. Nas águas eu fui batizado, fui abençoado, nascido de novo. Nas águas do Rio Jordão eu vi João mostrar Jesus. Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim. Nas águas do Rio Jordão eu vi João mostrar Jesus. Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim. Depois que eu fui batizado, o Espírito Santo agiu sobre mim. Nunca mais eu fiquei instalado diante do mundo, de tudo que eu vi. Por vezes ouvi um chamado, mas não percebia de onde ele vinha. Aí eu voltei ao passado e nos braços de Deus eu não resisti. Nas águas do Rio Jordão eu vi João mostrar Jesus. Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim. Nas águas do Rio Jordão eu vi João mostrar Jesus. Agora eu vejo que Jesus é quem aponta pra mim. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos então nos preparando para este momento da Palavra de Deus, que é palavra de vida para nós, do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus.
Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entretanto, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Até aqui, meu irmão, minha irmã, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. Veja que Jesus é acusado de expulsar demônios, né? Está sendo acusado de fazer o bem, mediante o poder dos chefes dos demônios. Um disparate sem cabimento, né? Como é que fazer o bem? Por que fazer o bem, né? E ser acusado? Como poderia as forças do mal lutar contra si mesmo? Questionou. Jesus deixa claro que ele combate o mal mediante o poder de Deus, que é sinal de que o reino de Deus já chegou no meio de nós. É uma resposta àquele que pedia um sinal do céu, queria sinal para acreditar. Com a chegada do mais forte, e aqui é Jesus, as forças malignas se afastam. E é diante de Jesus, é necessário tomar posição a favor dele, ou contra, diz o Evangelho. E quem se põe contra Jesus, torna o seu inimigo, apoiando uma ideologia contrária ao plano de Deus. Se a pessoa libertada não dá sua adesão a Jesus, prefere manter-se neutra ou contra, sua situação será pior do que antes, alerta o Evangelho. É uma predição do triste fim de quem não dá plena adesão ao projeto de Jesus. Por isso que nós, como cristãos, missionários, missionárias, batizados, nós somos chamados a estarmos muito atentos. Porque se não aderir ao projeto de Deus e causa a destruição ou causa o rompimento, para quem diz que crê e está no meio da comunidade e fala mal do plano de Deus, do plano de Jesus, do plano do Pai, que Jesus realiza, melhor dizendo. Então terá um fim, diz o texto, né? Horrível, porque não acreditou. E não acreditando, espalha o mal, divulga o mal, né? Divulga a mentira, aquilo que impede a verdade de ser verdade. Embora a verdade é maior do que, com certeza, né? As opiniões e as inverdades criadas em torno de um fato, de uma situação. Então vamos pedir a Deus a graça nesta manhã que a palavra de Deus seja sempre para nós esta autoridade, né? A palavra de Deus é uma autoridade na nossa vida, que leva a conversão, que leva a escuta, que leva a mudança. E para isso nós precisamos entrar nessa escola mariana, né? Escola de Maria, que é a mulher da palavra, a mulher da comunidade, a mulher da escuta, a mulher que realiza a vontade de Deus através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, né? Atenta muito na compreensão daquilo que Deus realiza e daquilo que Deus faz. Então nós vamos pedir a Deus esta graça para que assim nós possamos caminhar para expulsar todo o mal, todo o demônio que impede a unidade, todo o demônio que impede a comunicação, todo o demônio que causa divisão dentro da comunidade cristã. Que seja expulso pela verdade de Deus e leve a mudança, a conversão para pertencer a Deus e assim, consequentemente, a família de Deus que nós formamos e somos. Hoje, sexta-feira, dia 13, às 19 horas, missa nas comunidades Vargem Alegre e Comunidade Paraíso. Amanhã, sábado, dia 14, né, pela manhã, nossa reunião aí do CPP. Depois, à noite, Comunidades Santa Rosa e Comunidade Matriz, às 19 horas. Domingo, dia 15, 8 horas, Comunidades Santa Luzia, Comunidade São Sebastião. 9h30, Comunidade Matriz. 17 horas, Comunidade Santa Cecília. 17 horas, Comunidade São João Batista.
e 19 horas, Comunidade Matriz e Caiana. São as celebrações que nós temos, né, nesses finais de semana, onde queremos mais uma vez louvar, agradecer, bem dizer a Deus, né? Na segunda-feira, só lembrando os padroeiros, né, da comunidade São Geraldo e comunidade Santa Margarida. E assim vamos fazendo o caminho, porque ele só se faz caminhando, e caminhando sobre a luz e orientação da Palavra de Deus, e que seja ela a força necessária, o alimento que nós necessitamos, precisamos para a nossa caminhada de fé. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus, a bondade, o amor, a proteção de Nossa Senhora venha sobre cada um de vós. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, seu lar, seu dia, o seu final de semana. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor sobre o muro. Eu sou como a flor sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a abelha na colmeia. Eu sou como a abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou
Sou profeta da verdade, canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.